Vocês conseguem ver? Sim. Consigo, uhum. Ok, beleza. Alguns professores estão tendo problemas com o Teams, com a questão da gravação. Depois o arquivo, parece que alguns estão tendo problema com o arquivo gerado. Felizmente eu não tenho esse problema, o que às vezes acontece é de eu esquecer de gravar a aula. Bom, seguinte então, nós vamos hoje aqui dar continuidade aqui ao nosso estudo e eu estou trazendo aqui algumas questões iniciais para a gente poder refletir em torno aí das empresas transnacionais, né, dar início a essas nossas reflexões aqui. E eu separei, então, aí algumas questões que são importantes para a gente levar em consideração. Quero, antes mesmo de a gente começar aqui, só lembrar, né, que eu disponibilizei no Moodle, acho que também mandei pelo WhatsApp, ou para Andressa ou para a Analu, acho que eu encaminhei também uns grupos que nós vamos trabalhar através de seminários, né? Que nada mais são do que exposições normais a respeito de alguns temas específicos do nosso programa, principalmente algumas experiências históricas de empresas multinacionais em países terceiros, né? Como eu já tive a oportunidade de explicar o porquê, inclusive, desse tipo de estudo, né? E eu encaminhei lá, então, alguns grupos, estão definidos direitinho, e a apresentação daquilo ali é uma coisa muito, muito simples, né? Ninguém precisa esquentar a cabeça, não é preciso preparar slide, não é preciso preparar grandes coisas para a apresentação. Tudo que nós vamos fazer é dialogar, conversar sobre aquelas experiências que são retratadas através daqueles textos, né? Então, as pessoas que estão indicadas ali para apresentarem cada um daqueles grupos, no dia elas vão apresentar o conteúdo e aí depois a gente vai tentar estabelecer aqui um diálogo, um debate a respeito do assunto, tá? Então, nada de muito complexo. Esses grupos já estão disponíveis, então, no Moodle, e penso eu também que lá pelo WhatsApp, acho que também foi. Bom, eu começo aqui o nosso... Oi. Eu tenho uma dúvida, é aqui falando. Por favor. O nosso grupo é o primeiro, e eu estava em dúvida até, mas você já explicou que não precisa, assim, de grandes apresentações no PowerPoint. Isso. Vai ser só um bate-papo, assim, cada integrante do grupo fala um pouco. Como que você quer, assim? Eu não... a gente estava fazendo até um PowerPoint básico, mas com um basiquinho. Olha, eu não cobro isso, não é preciso, não é necessário. Agora, se vocês quiserem fazer, eu não vou dizer para não fazer, né? Se quiser fazer, tudo bem, mas eu não cobro, não estou exigindo isso, porque o meu propósito aqui, na verdade, é a gente estudar aquele conteúdo e tudo o que eu pretendi ali, na verdade, é de envolver um pouquinho mais vocês com esse estudo, porque senão essa minha exposição aqui, muitas vezes ela pode se tornar meio cansativa, né? Então, quando vocês vão apresentar, a própria presença de vocês ali falando, cada um apresentando uma parte do texto, ou simultaneamente também, não tem problema, não existe um padrão específico para apresentação, né? Pode cada um falar sobre uma parte, por exemplo, do texto, vocês podem dividir entre vocês, ou os três ou quatro que estão no grupo, começam a apresentar o trabalho e vão trazendo suas colaborações à medida que for avançando a apresentação, né? Estrutura pelo menos um pouquinho essa apresentação, nem que seja no papel para você acompanhar na hora que for fazendo, né? E a única coisa assim, não há necessidade da apresentação ela seguir o texto,
né? Então, às vezes, vocês, depois de lerem todo o texto e mais ou menos ali que conseguirem identificar os elementos mais importantes que vocês perceberam naquele estudo, podem construir essa apresentação de uma maneira que vocês acham que é a melhor. Necessariamente não precisa seguir a lógica do texto, né? Entendi. Tá bom, legal. Obrigada, professor. Que isso. Disponha. Então, olha só. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Oi, sou eu. É o José Vinícius. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas está um pouquinho baixo. É o Vitor que está falando? Não, é o José Vinícius. Oi, José, diga. Está um pouquinho baixo. Peraí, deixa eu ver se pode ser problema meu também aqui. Peraí, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Ok, pode falar. Diga, José. Oi, tem que entregar alguma coisa escrita ou é só apresentação? Só apresentação. Só apresentação, tá? Lembrando, já que você perguntou, me deu até a oportunidade de falar o seguinte: apresentação e depois esse conteúdo, evidentemente, ele vai ser cobrado, né, numa avaliação. E apesar de cada grupo apresentar um tema, na verdade, na hora da cobrança ali, a cobrança é geral, sobre todos os textos para todo mundo, né? Daí a importância que eu falei aqui de que todos estejam lendo, mesmo aqueles que não estiverem, mesmo aqueles que não estão indicados para fazer a apresentação, para conduzir a apresentação, seria bacana ler o texto para que a gente possa construir um diálogo aqui mais rico com a participação de todo mundo, né? Bom, então olha só, aqui eu faço uma pequena introdução ao texto aqui. Eu inclusive resgato alguns dados retirados daqueles textos iniciais lá daquela coletânea de artigos, né? Eu resgato aqui, por exemplo, os dados retirados lá daquele grupo ETC, e mais na frente um pouquinho eu resgato também aqui aquele outro estudo que foi apresentado num daqueles textos lá. Menciono, portanto, que o papel das empresas transnacionais no século XXI, né, é extremamente relevante, né, dentro do sistema econômico mundial, né? Então, os dados aqui, eu apresento alguns dados só para caracterizar isso, né, para sustentar essa opinião, né? E, na sequência aqui, eu digo também que essa posição que as empresas multinacionais usufruem agora no século XXI, não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. Isso é resultado de um longo processo de desenvolvimento do capitalismo, né? E já que não foi sempre assim, né? Então a gente precisa entender um pouquinho por que as coisas chegaram nesse estágio que se encontram hoje, né? Então, eu menciono aqui, por exemplo, citando esse autor aqui, que é um economista norte-americano, David Korten. Ele escreveu uma obra bastante importante no tocante a isso, né? Essa questão das multinacionais. E ele escreveu aqui uma coisa interessante na obra dele, o seguinte: ele disse assim, olha, com relação às transnacionais norte-americanas, ele disse o seguinte: a Guerra Civil norte-americana marcou o ponto de rotação para os direitos das corporações. Violentos distúrbios anti-recrutamento, recrutamento para a guerra, né, abalaram as cidades e deixaram em desordem o sistema político. Com os enormes lucros que entravam dos contratos de aquisição militar, os participantes das indústrias aproveitaram-se da desordem e da corrupção política em ascensão para virtualmente comprar a legislação que lhes deu maciças concessões de terra e financeira para expandir o sistema ocidental de estradas de ferro.
Quanto maiores eram seus lucros, mais firmemente a classe industrial emergente conseguia solidificar o seu domínio sobre o governo para obter maiores benefícios. Eram os dias de homens como John Rockefeller, Morgan, Carnegie e tantos outros aí que ele está citando. Riqueza gerava riqueza, enquanto as corporações se aproveitavam da desordem para comprar a legislação sobre tarifas, operações bancárias, estradas de ferro, sindicatos e terras públicas que as enriqueciam ainda mais. Então, nessa passagem desse economista norte-americano, ele mostra para a gente aqui que, no que diz respeito aos Estados Unidos, as suas grandes corporações, elas, ainda mesmo não sendo transnacionais, mas a construção dessas grandes corporations, né, nos Estados Unidos, elas ganham corpo a partir do final do século XIX, né? Coincidentemente, é nesse final do século XIX que elas vão conquistar essa posição jurídica, né, de pessoa jurídica, né? Isso não existia até então, pessoa jurídica, né? Isso vai aparecer a partir do final do século XIX, quando as corporações conquistam esse status, né? E graças a esse status de pessoa jurídica, elas vão reivindicar, as empresas, através de seus advogados, né, evidentemente, elas vão reivindicar os mesmos direitos que a Constituição dos Estados Unidos reservava para as pessoas, como é que fala? Pessoas físicas, né? Pessoas físicas, desculpa. Então, normalmente, a Constituição ela garante uma série de direitos, né, para as pessoas, né, para a pessoa humana, e as corporações, na medida em que conquistaram esse status de pessoa jurídica, passaram a reivindicar para elas também o direito que as pessoas têm. Elas são uma pessoa também, ainda que seja jurídica. E isso vai ser importante porque vai dar a essas grandes empresas uma série de direitos que lhe dão personalidade própria, etc. Além disso, esse texto desse camarada mostra também aqui para nós que no texto lá do James Petras, no texto 1, num daqueles artigos, o James Petras ele comentava lá que a grandeza, né, ou o poder, melhor dizendo, o poder dessas grandes corporações mundiais, principalmente essas que controlam, né, esses grandes oligopólios marcados aí pela presença de corporações dos países desenvolvidos, o James Petras diz lá que isso não foi uma coisa conquistada única e exclusivamente graças à eficiência gestionária, né, aos investimentos feitos em novas tecnologias, etc. Não, o James Petras diz lá que os governos, né, os estados nacionais, apoiaram e ajudaram de múltiplas razões, né, de múltiplas formas, o crescimento e o aumento do poder internacional dessas empresas. E agora, nessa citação aqui, nós estamos vendo que, contrariamente ao que muitas vezes nós somos tentados a crer, né, houve muita corrupção também nos Estados Unidos, né, por trás da construção dessas grandes empresas, né? Então, rolou muito dinheiro, né, que acabou beneficiando, evidentemente, muitos elementos da classe política, mas, ao mesmo tempo, permitiu, né, o surgimento dessas grandes corporações. A expressão corrupção aí, né, é colocada pelo autor. Então, aproveitaram-se da desordem e da corrupção política em ascensão para virtualmente comprar a legislação que lhes deu maciças concessões e outras coisas mais, né? Bom,
Então, a gente vai aqui, eu proponho aqui alguns questionamentos para a gente entender esse processo, já que ele não é um processo que sempre existiu, não é uma realidade perene ao longo da história do capitalismo, é algo que vai começar a aparecer, como a gente falou, a gente vai ver também a época aqui, né? E, enfim, vamos conversar um pouquinho agora sobre isso aqui. A primeira questão que eu coloco aqui é exatamente essa, sobre a origem temporal da formação das grandes empresas transnacionais, né? Não das grandes corporações, mas das corporações e da transnacionalização delas, né? Bom, então veja, essa questão de datação de fenômenos sociais sempre foi uma questão muito incômoda para os cientistas sociais, né? A gente sempre gosta e deseja colocar marcos históricos nas coisas, né? O que não é errado, né? É normal, inclusive isso facilita o nosso entendimento das coisas. Mas necessariamente isso não é um processo muito simples e nem fácil, né? Vocês devem se recordar de quando nós falamos lá em Economia Política Internacional do fenômeno da globalização, um fenômeno social. E nós vimos também que existe muita confusão em torno da percepção sobre de quando data efetivamente a globalização, né? Então nós sabemos perfeitamente que tem autores que dizem que a globalização data do século XVI, porque para esses autores, a expressão globalização, ela diz respeito ao momento em que os continentes do mundo começaram a ter relações entre eles, né? E isso começou, segundo esses autores, a partir do momento que os europeus, né, expandiram-se para além das suas fronteiras, né, e começaram a estabelecer vínculos com a Ásia, com a África e com a América. Bom, tem autores que rejeitam essa proposta e dizem que a globalização ela data do período pós-Revolução Industrial, né? Por quê? Porque foi a partir desse momento que produtos que eram produzidos em um determinado país, principalmente na Inglaterra, né, passaram a ser consumidos globalmente, em várias regiões do mundo. Efetivamente, naquele momento, produção vinda de um país passou a abastecer mercados praticamente de todo o planeta. Alguns autores acham que é isso que deu origem à globalização. Outros consideram que a globalização está vinculada ao período da hegemonia norte-americana. Então, foi o momento em que um país único, no pós-Segunda Guerra Mundial, conseguiu moldar, né, construir ali um arcabouço institucional e econômico que deu origem à globalização. Mas nós, quando estudamos isso, fizemos uma outra proposta, né? E dissemos que a globalização não data de nenhuma desses marcos históricos aí, mas a globalização ela seria um fenômeno típico do final do século XX. Aproximadamente ali a gente pode considerar a década de 1990, né? Então a globalização ela estaria relacionada a 1990. Qual foi o argumento ali que a gente basicamente utilizou-se, né? Nós dissemos que, em primeiro lugar, essa expressão globalização, ela não aparece antes disso, né? É uma expressão típica aí do finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, portanto, do final do século XX. Nós não precisamos inventar conceitos novos para falar de coisas velhas, né? Por exemplo, o câncer já existe, é uma doença conhecida, identificada, caracterizada e tudo mais. Não precisa inventar agora um outro nome para falar de câncer. Já tem o nome, não precisa de outro.
A doença já existe, já é conhecida, e tarará, mapeada, não precisa. Câncer é câncer, acabou, não precisa inventar outro nome. Se aparecer uma nova doença, você inventa um outro nome, né? Bom, mesma coisa vale para a globalização. O conceito, ele vem do final do século XX. Ele não pode estar falando de um troço velho, ele tem que estar falando de algo novo. A grande questão é o que há de novo no final do século XX, e nós aqui identificamos, portanto, lá em economia política, nós identificamos a segunda crise estrutural da economia capitalista, né? Que é a crise que se inicia na década de 1970, com a implosão, né, dos acordos de Bretton Woods, e uma série de ações em termos de política econômica foram implementadas pelos países. Essas ações não deram resultado, tanto políticas monetárias quanto políticas fiscais, etc. E isso acabou, portanto, abrindo o caminho para uma transformação de ordem maior, né, que esteve relacionada diretamente àqueles dois fenômenos que nós identificamos e que foram ganhando corpo simultaneamente, que eram os fenômenos da liberalização e da desregulamentação da economia internacional. E isso é que vai dar origem, portanto, ao fenômeno da globalização, né? Então, a globalização nós conseguimos definir dessa forma lá, caracterizando o processo de uma maneira diferente do que outros autores o fazem, né? Portanto, esse negócio de definição de fenômenos sociais é muito difícil, porque necessariamente a gente não consegue identificar com clareza o nascimento da coisa. O Eric Hobsbawm, ele se encontrou diante de uma dificuldade muito parecida com essa, quando ele lidou com a questão da Revolução Industrial na Inglaterra. Hobsbawm, então, quando ele vai escrever sobre a Revolução Industrial, ele se vê na condição de historiador, ali meio que obrigado a datar a Revolução Industrial. E o Hobsbawm, para isso, ele faz o seguinte, ele pergunta o seguinte: será que a Revolução Industrial ela deve ser datada do momento em que apareceram as primeiras máquinas, né? Das primeiras máquinas que foram utilizadas para a produção de alguma coisa, né? Ele disse, bom, se esse for o critério, então nós vamos precisar datar a Revolução lá do século XVI, talvez, ou até antes, né? Porque alguns inventos mecânicos já existiam antes na atividade econômica, em lugares esparsos, na Europa, né? Ele vai dizer, inclusive, que já no século XVII, por exemplo, já existiam mecanismos, né, na produção, aparelhos mecânicos na produção, utilizados, por exemplo, na França, na Alemanha, né? E ele diz, bom, então precisamos definir o que nós queremos entender como Revolução Industrial. Aí depois a gente pode pensar em datar, né? E ele diz o seguinte, olha, a proposta dele é o seguinte: devemos considerar a Revolução Industrial aquele processo que provoca uma mudança estrutural na economia, determina um novo padrão de produção que passa a ditar o ritmo da atividade econômica e torna-se um modo específico de produção que todas as empresas, se não são ainda fabris, ambicionam transformar-se em fábricas, né? Então, ele vai dizer, não dá para datar a Revolução Industrial no momento que aparece a primeira máquina. Mas ele tem aqui, né, uma passagem dele onde ele diz isso aqui, ó: o sintoma decisivo da Revolução Industrial é a virada ascendente, imprevista e franca de todas as curvas de indicadores econômicos cujas estatísticas possuímos. E o fato de que, após esse salto, o desenvolvimento continua com um ritmo novo e sem precedentes. Então, veja bem, o desenvolvimento continua
com um ritmo novo e sem precedentes. Então, veja, no século XVI já existiam alguns aparelhos mecânicos sendo utilizados na produção, mas eles não se generalizaram, ficaram restritos a determinada região, talvez até a determinado tipo de atividade econômica, né? Depois, no século XVII, mesmo que tenha havido alguns mecanismos lá na produção, na França, na Alemanha, também não se generalizaram, muitos deles desapareceram, inclusive, né? E não deram origem a um novo padrão de produção baseado agora nesses mecanismos, né? Isso só vai acontecer no final do século XVIII na Inglaterra. A partir desse momento, não apenas a produção na Inglaterra vai se tornar cada vez mais fabril, com utilização de máquinas, mas outros países também vão começar, a partir dali, a ambicionar a mesma trajetória, o mesmo modelo de organização econômica, baseado, inclusive, no emprego de máquinas, que os ingleses vinham praticando. Então, a partir desse momento, a indústria ela se consolida como o novo modo específico de organização do sistema produtivo, né? Por isso, ele define para nós a Revolução Industrial como sendo datada do final do século XVIII na Inglaterra, né? Mas, para isso, ele precisou, portanto, definir o que ele entendia aqui por Revolução Industrial. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque, na verdade, empresas transnacionais também, nós estamos de novo diante de um fenômeno social, né? Não vamos esquecer que uma empresa, seja ela pequena, grande ou média, nacional ou transnacional, uma empresa sempre é relação entre pessoas, né? Os donos e os empregados, os patrões e os trabalhadores. Nós estamos lidando com relações sociais. Então, é um fenômeno social, a empresa multinacional. E devemos datá-la de quando, né? Então, perguntando, do mesmo modo que Hobsbawm falou, nós vamos perguntar aqui, será que nós devemos datar este fenômeno da presença transnacional como um padrão específico de reprodução do capitalismo através, né, da empresa transnacional? Devemos datá-lo de quando? Porque as primeiras empresas que vão operar num plano internacional, né, talvez elas situem-se ali também no século XVI, né, que seriam aquelas empresas, aquelas grandes expedições comerciais marítimas, né, que permitiram os europeus alcançarem aí, os diversos continentes. Data dessa época, as multinacionais? Né? Não, né? Primeiro porque isso aí não tem a ver diretamente com o sistema produtivo, né? Eram empresas tipicamente comerciais, né? Inclusive, os dois primeiros aí, principalmente o primeiro trabalho, o primeiro texto que a gente vai estudar na quarta-feira que vem, fala exatamente da Companhia Britânica das Índias Orientais. Essa empresa era uma empresa tipicamente comercial, né? Então, não era uma empresa ainda tipicamente capitalista, né? Ela era uma empresa comercial. Comércio não vamos esquecer, hein? Comércio não é capitalismo, tá? Existiu comércio nas sociedades escravistas, em Roma, no Império Romano, comércio de escravos, inclusive, de pessoas, né? E nem por isso tinha capitalismo lá. Lá tinha comércio, mas não tinha capitalismo, né? Tinha comércio na Idade Média, mas era feudalismo, né? Apesar de ter comércio. E hoje é capitalismo e tem comércio. Comércio coexiste com tudo isso, mas comércio não é capitalismo, comércio é troca, né? Não é produção. Então, não data desse período. Além disso, essas companhias de comércio, elas depois desaparecem da história. A partir do momento que começam a se desenvolver as
as fábricas na Inglaterra, principalmente, né, a sustentação dessas companhias comerciais, que era o monopólio comercial com as colônias, vai deixar de existir, né, por pressão, inclusive, da burguesia industrial, né, que o monopólio comercial prejudica os interesses da burguesia industrial. Então, elas vão desaparecer, as companhias de comércio, né? Então, não dá para datar dessa época, né? Então, de quando nós podemos datar o fenômeno das transnacionais como líderes do processo de reprodução da economia capitalista internacional ou mundial? Então, isso vai acontecer exatamente, né, após a Segunda Guerra Mundial, né? Transpondo esse mesmo raciocínio, né, o raciocínio do Hobsbawm, para o estudo do fenômeno das empresas transnacionais, podemos argumentar que a consolidação da empresa multi ou transnacional, na condição de motor principal da expansão, acumulação mundial ampliada de capital, somente se tornou predominante após a Segunda Guerra Mundial, quando suas ações internacionais alcançaram o âmago da produção de capital, ou seja, a esfera da produção material propriamente dita. Foi também a partir de então que a produção mundial de mercadorias ganhou um conteúdo inequívoco e contínuo de produção multinacional, realizada crescentemente sob a liderança de uma empresa que operava direta e simultaneamente em vários países do mundo. Então, só para deixar bem claro aqui, não é que não tenha existido empresas operando em escala internacional antes da Segunda Guerra Mundial. Isso não está dito aqui, né? E não é essa a pré-condição para determinar este fenômeno multinacional, né? Assim como eu comentei que tinham máquinas sendo utilizadas, operando na produção lá na Europa, no século XVII, na França, e nem por isso ninguém diz que a Revolução Industrial começou por causa da primeira máquina, né? E a mesma coisa vale para cá, tá bom? Então, é apenas a partir da Segunda Guerra Mundial que este fenômeno da empresa transnacional assume essa proporção importante e passa a determinar um novo padrão de reprodução da economia internacional, do capital. Então está aqui, ó, a empresa transnacional, citação do professor Reinaldo Gonçalves, né, da Universidade, se eu não me engano, né, isso, Reinaldo Gonçalves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A empresa transnacional também resulta da aceleração do processo identificado por Schumpeter como destruição criadora, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que tem tido como seu principal agente as maiores empresas nos polos do sistema capitalista. Este processo caracteriza-se por incessantes e descontínuos movimentos no processo tecnológico. Esse processo tecnológico incessante, juntamente com a necessidade de abertura e ampliação de novos mercados domésticos e externos, caracterizam o recente processo de concentração e centralização de capital e o processo de internacionalização da produção. Isto é, o processo de concentração e centralização do capital à escala mundial. Portanto, em que pese a existência de empresas nacionais com operações em escala internacional muito antes da segunda metade do século XX, empresas de comércio, de transporte, bancos e até dos setores produtivos da economia, é somente a partir deste último período, ou seja, do pós-Segunda Guerra Mundial, que a forma transnacional das empresas ganha contornos definitivos, consolidando um novo padrão de acumulação mundial, doravante ambicionado por todas as empresas do sistema capitalista. É, portanto, somente após a Segunda Guerra que a produção de mercadorias em estrito senso, produção de valor, se consolida e torna-se irreversível na forma multi ou transnacional, né? Aqui eu aproveito então aqui ainda para esclarecer que um dos fatores decisivos aqui para
explicar por que isso acontece após a Segunda Guerra Mundial, é exatamente o esgotamento, né, a saturação dos mercados nacionais e coloniais, né, e a impossibilidade dos mesmos, né, desses mercados nacionais e coloniais, continuarem servindo de base ao movimento de acumulação ampliada do capital, né? E aqui está escrito, né, como bem demonstrou as grandes guerras da primeira metade do século XX. Então, na verdade, foi a corrida que os historiadores, principalmente, datam do final do século XIX com o nome de imperialismo, né? Então, foi essa corrida imperialista, que foi a conquista por parte das empresas dos países mais desenvolvidos, inclusive com a ajuda dos seus respectivos estados, a conquista de mercados externos, que demonstra que os mercados nacionais estavam relativamente saturados e não podiam mais servir de base à reprodução continuada do capital. E, além disso, paralelamente a isso, o boom econômico iniciado a partir de 45, sob a hegemonia norte-americana. Esses elementos garantiram, portanto, esse processo de sucesso, né, revelado aí pela expansão transnacional das empresas. Qual a origem espacial, né, das grandes transnacionais, né? Evidentemente que todos nós sabemos, né, que tem que ser os países desenvolvidos. Tem que ser, né? Por que tem que ser, né? Porque, veja, a empresa transnacional, ela é fruto de um longo processo de acumulação de capital, né? Ou seja, de reinvestimento de lucros na melhoria das condições de produção, na melhoria técnica, no aumento da produtividade do trabalho mediante o emprego de novas tecnologias e tudo mais. Este processo, ele é um processo que se desenvolve ao longo do tempo, né? E é evidente que ele torna-se mais maduro nos países onde ele se realiza há mais tempo, né? É lá que ele se torna mais maduro. E ele se realiza há mais tempo naqueles países que conhecem, né, o desenvolvimento capitalista com empresas nacionais, né, de maneira mais prematura, né? Isso vai acontecer exatamente naqueles países de economia industrial no final do século XIX e também no começo do século XX. Esses países são os países desenvolvidos, né? Então, toda multinacional é sobrevivente vitoriosa de lutas por mercado, nas quais arruinou concorrentes que depois absorveu. Um processo interminável de concentração de capital e monopolização da produção. Esgotada essa etapa, monopolização do mercado nacional, né, viram-se naturalmente equipadas para o domínio dos mercados mundiais, né? Então, eu digo aqui, né, aproveito, né, aqui a oportunidade, se for verdade que as empresas multi ou transnacionais surgiram como resultado da concentração do capital e da necessidade de ampliação dos mercados nacionais, como nos adverte as citações anteriores, devemos inferir que a origem espacial dessas empresas só pode ser os países capitalistas mais avançados, onde a concentração capitalista se realizou mais cedo, né? Andreev, que é autor de uma obra específica sobre isso, uma obra interessante, importante, adverte que até o início da década de 1990, os investimentos diretos externos, que é o que dá origem às empresas transnacionais, né, forma particular de expansão das empresas transnacionais, ainda era essencialmente um modo de relações econômicas entre países desenvolvidos em economia de mercado, né? Então, até o início da década de 90, as empresas transnacionais elas se restringiam praticamente aos países desenvolvidos, né? Aí ele cita aqui alguns dados a respeito disso, né? E eu lembro aqui, né, que no estudo lá do James Petras, também naqueles textos iniciais que nós vimos, o James Petras ele comenta que
um estudo de 2002, 90% das 500 maiores empresas do mundo estavam concentradas nas mãos de investidores norte-americanos, ingleses, franceses, alemães e japoneses, né? Então, é exatamente isso que corrobora, na verdade, esse raciocínio para explicar que as empresas transnacionais, a origem espacial delas, são os países capitalistas desenvolvidos já do final do século XIX, né? Então, essa citação aqui é uma citação tirada lá do texto do Petras, que a gente já viu anteriormente. Bom, como as empresas se tornam transnacionais, né? Como elas se tornam transnacionais? Então, veja, primeiro, do ponto de vista dos recursos que elas carecem para fazer esses investimentos, né? Afinal de contas, investir no exterior exige investimentos, geralmente investimentos expressivos, né? De onde vêm os recursos dessas empresas que se internacionalizam, né? Em primeiro lugar, provém dos recursos próprios, né? Então, seria um processo de autoexpansão em que a empresa se amplia a sua capacidade produtiva, o seu controle de mercado, mediante investimentos que faz com parte, né, dos lucros amealhados no período precedente, né? Então, os lucros são a primeira fonte de investimento e que torna possível as empresas se internacionalizarem, né? Recursos próprios. E a segunda fonte são recursos de terceiros, né? E esses recursos de terceiros, eles podem vir ou de bancos, a empresa pode tomar dinheiro emprestado em banco, né, para investir, ou ela pode abrir o seu capital, né? A empresa pode se abrir para outros investidores, na verdade, né? Disponibilizar as ações da empresa, né? Ou seja, transformar o seu capital em capital acionário e convidar investidores da sociedade para que tragam recursos e tornem-se, dessa forma, sócios, né, da empresa, né? A vantagem de expandir os negócios através da abertura do capital da empresa para terceiros é que este tipo de recurso ele está sujeito aos mesmos riscos que o capital do dono da empresa, né? Então, por exemplo, se você comprar ações da Petrobras, por exemplo, você vai se tornar um acionista da Petrobras. Nesse caso, você vai passar a ter direito a uma parte dos lucros da empresa, somente se houver lucros, né? Porque se houver prejuízo, se a empresa tiver resultados deficitários, evidentemente que o acionista também não tem lucro nenhum, porque a empresa não teve lucro, né? Então, o acionista ele está sujeito ao mesmo risco que está sujeito o dono da empresa. Quando o dono de uma empresa toma dinheiro emprestado em um banco, banqueiro não corre muito risco, né? Porque o banqueiro, se ele empresta dinheiro e aquele tomador, né? aquela empresa que tomou dinheiro emprestado, se os negócios dela derem certo, ótimo. O banqueiro não vai ficar nem triste nem chateado. O que ele quer é receber o dinheiro de volta com juros, né? Mas se a empresa toma dinheiro e dá errado o negócio, e ela tem prejuízo, o problema é dela. O banqueiro tem nada com isso. O banqueiro quer, de qualquer maneira, receber o dinheiro de volta com os juros, né? O montante que ele emprestou mais os juros. Ah, mas a empresa não deu certo. O problema é da empresa. Então, vende o patrimônio da empresa e paga o que está devendo para o banco, né? Evidentemente que é muito mais interessante abrir o capital da empresa, né? O que foi feito exatamente
Por isso que a maioria dessas empresas, como a gente vai comentar, são empresas acionárias, a maioria das grandes corporações transnacionais. Mas uma empresa também pode, ela também se internacionaliza através de uma forma, de um modo específico que ela tem para alcançar mercados externos. Então, de um lado, ela carece de recursos, de outro lado, ela precisa definir uma forma como ela vai se internacionalizar. A primeira dessas formas é através da abertura de uma filial ou através da compra de uma empresa já existente naquele mercado. Pode ser nacional ou pode ser uma outra estrangeira, pouco importa. Então, uma empresa quer vir ao Brasil, pode comprar uma empresa brasileira, daquele ramo da atividade em que ela atua, ou pode comprar uma empresa aí de um outro país que já está no Brasil e ela vai lá e compra aquela empresa e assume o controle dela. São duas ações, digamos assim, diretas, né, de penetração de uma empresa em mercados ou em economias estrangeiras. Mas não é a única, né? A empresa pode também entrar através de alianças estratégicas com outras empresas, né? Essas alianças, elas mantêm as empresas totalmente independentes, tá? E elas simplesmente estabelecem ali acordos ou uma aliança para um determinado projeto a ser desenvolvido junto com uma ou duas outras, não importa. E uma vez concluído este projeto que foi acordado entre eles, a aliança ela pode se desfazer, né? Pode ser renovada? Pode ser renovada. Não tem lei e nem determinação de que pode continuar ou não pode continuar. Continua se for do interesse das empresas, né? Então, se essas alianças estratégicas, elas acabam dando origem a isso que a gente conhece com o nome de joint ventures, né? Então, são alianças entre empresas de países diferentes, inclusive, né? Que realizam esses acordos, né? Podem também se fusionar, né? Então, uma empresa estrangeira quer vir para o Brasil, por exemplo, e aqui já existe uma importante, seja brasileira ou não interessa isso, e essas empresas, portanto, aquela que quer vir ao Brasil e aquela que já se encontra no Brasil, elas podem estabelecer uma fusão, né? A fusão pode acontecer também com duas empresas que já estão no país. Não precisa ser uma não está, a outra está, né? Não importa, a condição da empresa pode ser variada. Estou simplesmente dizendo que a empresa pode abrir uma filial dela, pode comprar alguém que já existe, uma empresa que já existe, mas também pode se fusionar com empresas já existentes. Qual é a diferença da compra, que é o primeiro caso lá, né? Aquisição de concorrente? Qual é a diferença da compra para fusão? A diferença é que fusão é uma agregação, né? Então você tem, por exemplo, uma empresa que fabrica camisas, aí, uma fábrica de camisa, que tem um patrimônio de R$1 milhão, por exemplo. E você tem uma empresa estrangeira que acerta uma fusão, eles entram em acordo com uma fusão com essa brasileira aí, que também tem R$1 milhão de patrimônio em valores, em moeda nacional. Desculpa. O que vai acontecer é que a fusão vai dar origem a uma nova empresa. A fusão, ela faz desaparecer aquelas duas empresas e dá origem a uma outra empresa cujo patrimônio não é mais de 1 milhão, mas de 2 milhões, porque é a soma do patrimônio das duas. Então, evidentemente, que é uma empresa muito maior, né? Elas se fusionam, criam uma empresa muito maior. E quem vai controlar a empresa? No caso de uma fusão, quem vai ser o dono? Quem vai controlar a empresa? Dono tem muitos, né? Porque é uma empresa acionária, geralmente. Mas quem vai controlar? O controle vai ser definido pelo montante do capital que a empresa possui. Nesse caso específico que eu citei aqui, eu disse que uma empresa
tem um patrimônio de R$1 milhão, a outra tem um patrimônio de R$1 milhão. Quando elas juntam, ficam 2 milhões, cada uma contribuiu com 50%, portanto, 50% das ações da empresa pertencem àquele dono de lá, 50% pertence a esse dono de cá. Mas necessariamente não é isso que acontece na fusão. A fusão, às vezes, você pode ter, por exemplo, você pode ter uma empresa que tem um patrimônio de R$1 milhão, pode ter uma segunda empresa que tem, por exemplo, R$400 mil, e pode ter uma terceira empresa que também participou da fusão, que tenha R$600 mil. Né? Então, você vai ter a primeira empresa com R$1 milhão, ela vai ter 50% das ações. Aquela que tem R$400 mil, né, vai ter 20% das ações, e a que tem R$600 mil de patrimônio vai ter 30% das ações da empresa. Então, o dono de uma empresa vai ter 50% de ações, o outro vai ter 30%, o outro vai ter 20%. Mas nesse caso, quem passou a controlar a empresa efetivamente foi o que tem 50%. Sim. Sim, o controle passa para a mão do acionista majoritário. Né? Mas qual é a vantagem, então, do cara que tem 20%? A vantagem é que agora ele tem uma parcela menor da empresa, mas ele é dono, ele é coproprietário, né, de uma empresa muito mais poderosa. Né? Portanto, com uma capacidade muito maior de sobrevivência numa economia altamente competitiva, como são as economias capitalistas. Né? Então, fusão não é joint venture e também não é compra. Né? Operações de marketing e publicidade também são meios que a empresa tem de penetrar, chegar a um determinado país onde ela deseja se instalar e ainda não está lá. Né? Então, ela pode operar inicialmente através de marketing e publicidade, pode começar através de patrocínio, de eventos culturais, esportivos, etc., que começa a dar visibilidade para a empresa antes mesmo dela chegar no país. Né? Ela já chega com a marca antes de chegar efetivamente com a produção. Né? Então, são operações importantes também como forma de penetração ou de internacionalização das empresas. Né? Eu coloquei aqui uma nota de rodapé, diz o seguinte: a internacionalização de empresas está paulatinamente deixando de ser uma opção para se tornar uma necessidade. A ampliação constante da concorrência pela entrada diária de organizações de outras regiões, países e continentes é facilitada pela alta velocidade das comunicações e de transportes. Em consequência, qualquer organização, independentemente de receita, quantidade de funcionários ou área de atuação, deve estar preparada para competir com empresas localizadas em qualquer parte do mundo e também avaliar se tem condições para atuar globalmente. Para ingressar com êxito no mercado de outro país, a empresa não pode ignorar a comunicação para conseguir explicar e fazer chegar claramente sua mensagem aos consumidores desse país, os motivos da entrada no novo mercado, destacando as qualidades de seu produto ou serviço. Além disso, a organização deve ter pleno conhecimento dos hábitos sociais, culturais, etc., dos consumidores do novo mercado, sob o risco de fracassar caso utilize as mesmas práticas, ainda que exitosas, de seu país de origem. O planejamento de marketing internacional abrange a capacidade de realizar uma análise contínua dos mercados internacionais e da forma de ingresso no mercado, né? A compreensão das similaridades e diferenças existentes dos mercados externos e o estabelecimento de um plano estratégico previamente definido. Né? Então, nós teremos aí a chance de falar um pouquinho mais sobre isso. Também já falei alguma coisa, eu penso sobre isso, mas o marketing e publicidade, né, são meios que as empresas possuem para dialogar com a sociedade. Né? Então, é através de marketing e de publicidade que a empresa se apresenta, que a empresa explica quais são as vantagens dos produtos que ela
fabrica, e por aí vai, né? Então, marketing também são operações importantes na internacionalização das empresas. Outro elemento importante, super importante, diga-se de passagem, são políticas públicas, né? Políticas públicas deliberadamente favoráveis ao crescimento das empresas, levadas a cabo pelo governo do próprio país, né? Então, o governo dos Estados Unidos tem um interesse muito grande em que as empresas norte-americanas, né, possam alcançar os mercados mais vastos possíveis, né? Então, o governo, eu estou usando os Estados Unidos como exemplo apenas porque é o país a economia mais importante do mundo. Mas isso aqui vale para qualquer país, inclusive para o Brasil, né? Futuramente nós vamos falar, por exemplo, aqui das empresas brasileiras que vão se internacionalizar, principalmente depois, né, do século XXI, ou melhor, no século XXI. E nós vamos ver, por exemplo, que o Brasil utilizou-se, né? As empresas brasileiras foram beneficiadas pelas políticas públicas que foram, por exemplo, praticadas através do BNDES, né? BNDES, que eram políticas de crédito subsidiado, enfim, tinha uma série de benefícios que o governo brasileiro criou para ajudar as empresas brasileiras a se localizarem, né, a alcançarem, a se impor em mercados externos, principalmente na América Latina. Mas isso sempre foi feito, sempre aconteceu, né? E, inclusive, dentro da diplomacia, né, internacional, das áreas mais importantes é a diplomacia econômica e comercial, né? Não é à toa que o país tem embaixada em outros lugares do mundo. É para defender os seus interesses, né? A embaixada brasileira nos Estados Unidos, ela está lá para atender os interesses de empresas, principalmente de empresas brasileiras, também de pessoas, mas principalmente o interesse das empresas brasileiras, né? É através do embaixador, por exemplo, que se realizam missões diplomáticas, de visita por exemplo, à Câmara de Comércio norte-americana lá nos Estados Unidos, que se busca conversar, por exemplo, com autoridades públicas dos Estados Unidos, e o mesmo que o Brasil faz é feito por outros países do mundo também, em várias partes do mundo, né? Enfim, então, políticas públicas são super importantes. Eu me recordo agora de um caso específico que aconteceu no final do século XX, quando a China ela lançou o programa de construção de hidroelétricas, e naquela altura já havia a China passado por uma série de mudanças, né, de ordem estrutural, e essas grandes obras que a China estaria construindo, elas foram abertas licitações, né, por parte do governo, para que empresas se candidatassem para aquelas construções gigantescas. E os chineses autorizaram que empresas estrangeiras, multinacionais, ocidentais, participassem da licitação, né? E deu uma confusão isso aí, porque foi revelado que a melhor proposta, né, feita durante as licitações, né, uma vez que foram abertos os envelopes com as propostas e tal, a melhor proposta em termos financeiros tinha sido de uma grande construtora francesa, né? Mas quem ganhou a licitação foi uma grande construtora norte-americana, né? E descobriu-se que os chineses optaram pela grande construtora norte-americana não por causa da proposta propriamente dita daquela empresa, mas porque a diplomacia americana entrou em cena e disse ao governo chinês que, se a empresa americana fosse a escolhida para realizar as obras, né, isso não existe lei para isso, né,
quem é que vai ser escolhido, não existe uma lei para isso. Se fosse a empresa americana que recebesse as obras, os americanos, então, ofereciam vantagens para que os chineses pudessem exportar para os Estados Unidos. Exportar vários tipos de produtos, né? Concederia liberdades aos chineses, por exemplo, na exportação para os Estados Unidos. Os chineses de olho nos benefícios do mercado americano, o maior mercado do mundo, na possibilidade de vendas maiores ainda para os Estados Unidos, então acabaram concedendo a grande corporação americana o benefício da construção da obra, que seria paga, evidentemente, pelo governo chinês. Isso deu uma confusão danada, os franceses botaram a boca no mundo na época, deu um conflito diplomático, né, que depois serenou, né? Não sei exatamente como é que tudo foi resolvido, porque tem muita coisa da diplomacia que a gente não fica sabendo como é que as coisas são resolvidas. Mas eu me lembro do conflito que aconteceu. Isso foi um caso típico de política pública, né? Aqui, por política pública, eu estou inserindo aqui absolutamente todo tipo de ação que é praticada pelo governo, né? Não precisa ser só política monetária nem fiscal, pode ser também através da diplomacia econômica. Então, políticas públicas ajudam as empresas a se internacionalizarem. E eu coloquei aqui embaixo, no item F, eu coloquei aqui operações criminosas. Se vocês procurarem em manuais aí que falam de empresas multinacionais, não vai ser muito fácil encontrar esse tipo de argumento aqui, ou essa colocação de operações criminosas. Geralmente isso não é reconhecido, né? Mas vocês sabem e viram que agora há pouco, numa citação que eu fiz aqui, um pouco para trás, de um economista norte-americano que dizia que o poder das grandes corporações foi conquistado, entre outras coisas, através de corrupção. Ora, se empresários norte-americanos estão propensos a comprar apoio dentro dos Estados Unidos, dentro do próprio país, por que não o fariam em nível internacional? Né? Mas, por enquanto, eu estou apenas mencionando aqui, e nós vamos ver isso na prática, porque os estudos de caso que nós vamos fazer, muitos deles vão demonstrar isso. Né? Mas como eu não preciso, eu não tenho interesse em ficar aqui apresentando a atuação da empresa transnacional apenas através de operações, digamos, legais que elas fazem, né? O objetivo é enxergar as coisas na sua amplitude maior possível. Então, eu estou mencionando isso aqui, mas vou mostrar depois para vocês. E essas operações criminosas, elas podem ser várias coisas. Corrupção é uma forma de crime. Corrupção é uma prática ilegal, portanto, criminoso. Suborno, assassinato, né? Conspiração política. Todo mundo sabe, quem já leu um pouquinho a respeito, por exemplo, da queda de Salvador Allende, lembra-se perfeitamente bem do envolvimento norte-americano com o golpe no Chile, né, com a ditadura, e aquilo lá estava diretamente vinculado com as ações do governo de Salvador Allende, que estatizou, né, nacionalizou empresas norte-americanas, multinacionais norte-americanas. Muito embora tivesse pago, não foi roubo, Allende não roubou nada, né? Isso é apresentado dessa forma para
fazer com que nós aceitemos aí a ideia do golpe, achando que lá tinha um presidente que teria roubado, né? Existe uma série de explicações e estudos a respeito disso. Os chilenos descobriram que o volume de recursos que as multinacionais tiravam do Chile eram muito maiores do que aqueles que eles traziam para o Chile, né? Então, os chilenos fizeram contas, fizeram lá, levantaram uma série de valores e tudo mais, de que as empresas vinham ganhando de maneira excessiva no Chile, e usaram aqueles cálculos lá para propor um sistema lá de nacionalização ou estatização das empresas. E o que aconteceu foi um golpe de Estado no Chile, e Salvador Allende acabou sendo, inclusive, morto, né? Não vamos esquecer também do Brasil, né, com João Goulart, né, porque uma das ações de João Goulart, em 1964, antes da sua queda, né, foi exatamente de afrontar, né, a liberdade enorme que as corporações transnacionais tinham no Brasil, e João Goulart, né, inclusive antes de Salvador Allende, né, porque no Brasil foi em 64, Allende foi só em 73, mas no Brasil, João Goulart, uma das ações de João Goulart, ações políticas, foi controlar a remessa de lucros, exatamente pelo mesmo motivo do Chile, né? As empresas remetiam para o exterior um volume de lucros que era muito maior do que o dinheiro, os investimentos que elas faziam. Então, João Goulart falou, pera lá, né? Pera lá, vamos fazer a coisa funcionar de mão dupla aqui, né? Vocês vão investir e vocês vão ter lucro. Ninguém está dizendo que vocês não vão ter lucro, não vamos tirar a empresa de vocês, né? Mas João Goulart cismou de fazer, mas espera aí, também não é para vocês arrancarem do país tamanho volume de riqueza e trazerem para cá em contrapartida uma ninharia de investimentos, né? Então vamos controlar os investimentos. Se vocês investem pouco, levam um lucro menor. Se investem muito, levam um lucro maior, relativo. Vamos construir aí uma relação entre investimento e remessa de lucros. As empresas, evidentemente, não gostaram disso, como o Goulart fez outras coisas também, essa não foi a única ação dele, né? O Goulart queria fazer uma reforma agrária, etc. Então juntaram todos os descontentes aí e disseram que João Goulart estava querendo instalar o comunismo no Brasil, né? Nada a ver com comunismo isso, mas eles disseram que isso era uma tentativa de instalar o comunismo. Ali, no caso, foi uma conspiração política e um golpe de Estado, né? Então, a gente vai ver que isso aí não são casos isolados, né? Na relação das empresas transnacionais com o resto do mundo, né? Então, uma empresa pode perfeitamente, inclusive se for preciso, matar para conseguir o controle, né, de determinados setores da atividade econômica no país. Tudo isso nós vamos ver casos concretos que legitimam isso aí. Bom, quais as consequências, né, da generalização das empresas multitransnacionais na economia mundial? Evidentemente que existem consequências, inúmeras consequências, né? A gente vai, com o passar do tempo aqui, à medida que a gente for avançando o nosso estudo, nós vamos podendo pontuar uma série de consequências aí. Existem inúmeras. E as consequências, elas podem ser tanto benéficas quanto nefastas para a economia dos países receptores e, de modo geral, as consequências da internacionalização das empresas e da construção de grandes conglomerados transnacionais, né? Mas eu listei aqui, só de maneira introdutória, eu listei aqui 3 consequências benéficas e 3 consequências, digamos assim, negativas para a economia mundial. Entre as consequências positivas, eu menciono aqui, a modernização e desenvolvimento econômico, inclusive industrial, em países pouco desenvolvidos, né, que gera o alargamento do mercado mundial, né? Então, isso aqui é inquestionável,
O Brasil é um exemplo típico disso aqui, né? O Brasil até praticamente digamos aí, quase a metade do século XX, a primeira metade do século XX, né? O Brasil era um país de economia primária, né? Primário comercial, primário comercial, né? E foi graças exatamente aos investimentos de empresas multinacionais, né, que o Brasil acelerou, né, o seu processo de industrialização, urbanização, e o que permitiu, inclusive, a construção de uma estrutura social mais parecida com a dos países desenvolvidos. Portanto, com cidades importantes, uma classe operária expressiva, né? Tudo isso, esse desenvolvimento e, ao mesmo tempo, modernização, né? Introdução de novas tecnologias, né? Tudo isso foi resultado de investimentos de empresas multinacionais no Brasil e em outros lugares do mundo, né? Disseminação de modelos de gestão empresarial sofisticados e know-how avançado para os países pouco desenvolvidos, né? Então, quando uma empresa multinacional ela vai para um país menos desenvolvido, uma empresa de um país desenvolvido, ela ocupa a economia de países menos desenvolvidos, ela costuma carregar com ela todo um know-how, toda uma série de práticas operacionais ligadas à produção ou ao comércio, ou aos dois, e outras mais, também financeira, etc., ela costuma carregar toda uma série de práticas que ela havia desenvolvido no país mais desenvolvido, no país de onde ela vem, né? E quando ela chega no país subdesenvolvido, aquele novo modelo operacional da empresa, a maneira, por exemplo, que a empresa americana, né, tem de se relacionar com os seus clientes, por exemplo, ou com os seus fornecedores, né, ou com os seus credores, né? Por exemplo, todas essas relações que uma empresa vinda de um país desenvolvido leva para o país subdesenvolvido, isso acaba depois sendo disseminado, sendo incorporado também pelas empresas dos países subdesenvolvidos. Então, nesse processo, a gente percebe que existe uma disseminação aí de padrões operacionais, de gestão da empresa, etc., que vão sendo introduzidos no país menos desenvolvido graças à presença da empresa transnacional ou multinacional, né? Também pode ser considerado aí um fator positivo, né? Terceiro, a construção de um sistema mundo economicamente integrado, né? Isso é uma consequência direta da internacionalização de empresas. Precisava ser feito desse jeito? Ou melhor, é a única maneira de se construir uma integração mundial? Não, não é, né? Mas foi assim que foi feito, porque as forças presentes na sociedade acabaram determinando que as coisas fossem feitas dessa maneira. Então, a economia mundial de hoje, essa economia que vocês estão vendo aí, essa economia mundial, ela foi construída, né? Todos os laços, né, que sustentam todas as relações que estão aí presentes foram construídos principalmente por empresas transnacionais, né, que foram ligando o mundo tal como ele se encontra hoje. Agora, preste atenção aí, ó, porque essa palavra aí, integrado, né, mundo economicamente integrado, isso aí não significa uniformidade. Integração, é tornar íntegro, né? Só significa isso, mais nada. O Brasil, por exemplo, é uma nação, é um país uno e, portanto, é um país que tem as suas regiões integradas. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, eles estão integrados dentro dessa nação que é o Brasil, né? Mas e daí? Isso aí não obriga a que as regiões todas sejam
harmoniosamente desenvolvidas. Nós sabemos perfeitamente bem que uma coisa é a região norte do Brasil, ou a outra coisa é a região nordeste, né? Outra coisa é, por exemplo, o sul e o sudeste do Brasil, né? São regiões que fazem parte de um país uno, íntegro, né? Portanto, são regiões integradas, mas nem por isso harmoniosamente desenvolvidas. Isso também pode acontecer no mundo. Pode não, acontece, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos aí um sistema mundo que pode ser considerado um avanço, um fator positivo para a economia mundial. Como consequências negativas, eu listei aqui, então, a concentração da riqueza mundial. Nós já tivemos a chance de ver isso quando falamos lá dos textos iniciais, né? Inclusive esse dado aqui, ó, que eu cito aqui, é de lá, né? A formação de estruturas de mercado oligopolísticas, com reduzido teor de competitividade, né? É óbvio que se uma empresa que já produz nos Estados Unidos, ela também torna-se produtora das mesmas coisas na América Latina, depois torna-se produtora das mesmas coisas na Europa Oriental, e assim por diante, o que significa dizer que o número de produtores vai ser cada vez menor, tendo em vista que existe produtor de um país que produz, na verdade, em 20 países, naqueles outros 20 países. Portanto, a produção continua concentrada na mão de um só, né, que é do país mais desenvolvido. Isso provoca exatamente essas estruturas de mercados oligopolísticas que são representadas nessas estruturas por essas grandes e poderosas multinacionais. E uma terceira consequência aqui, que eu listei, foi o enfraquecimento da soberania política dos Estados nacionais e aumento da vulnerabilidade externa, sobretudo em relação aos países hospedeiros das multinacionais, né? Então, evidentemente que existem países e países, né? Mas o Brasil, por exemplo, é um país considerado aí de que tem uma economia com uma certa importância, né? Então, aqui no Brasil, as multinacionais têm um poder muito grande, porque nós somos um país dependente, né? Tanto de investimentos quanto de tecnologia, etc. Então, elas têm uma importância, o governo muitas vezes acaba se sujeitando, né, às exigências dessas empresas, principalmente quando elas agem de maneira concertada, né? Mas tem outros países, por exemplo, que muitas vezes não tem condições nenhuma. Às vezes a empresa ela é mais rica do que o país, assim, isoladamente falando, né? Então, às vezes você tem países aí pequenos, economias relativamente pequenas, né? E que uma multinacional vai tomar conta do setor principal da economia daquele país, e a economia, a vida social, o emprego, a renda estatal, né, os tributos, etc., tudo passa a ter uma enorme dependência daquele investidor grandioso, né? E ali o que ele fala, praticamente, o presidente do país é quase que um instrumento, né, um instrumento de intermediação do poder da transnacional em relação à sociedade, né? Ele acaba servindo mais a multinacional do que a própria sociedade. Então, a soberania de vários governos, de vários países, quanto menor o país, evidentemente, quanto menor o país, maior é a sua vulnerabilidade, né? E, consequentemente, menor é a soberania também do país, né? Bom, mas eu depois de elencar, portanto, esses 3 consequências positivas e negativas, eu juntei elas aqui, ó, né? Eu juntei as consequências positivas e negativas e cheguei à seguinte conclusão. As empresas, a internacionalização das empresas, né, o fato da economia
se caracterizar cada vez mais pela presença de grandes corporações transnacionais, pode ter como consequência, primeiro, a modernização da economia e o alargamento da esfera de produção do capital, mediante o alargamento de mercado, que a gente falou mais acima, né? Ao mesmo tempo que concentração da riqueza mundial. Simultaneamente, as duas coisas acontecem. Moderniza, mas concentra a riqueza nas mãos daqueles povos onde estão as matrizes dessas grandes corporações. Introduz modelos de gestão empresarial mais eficientes, centralizando o poder econômico em um número cada vez menor de empresas gigantes. Né? Veja, um aspecto positivo ao lado de um negativo, simultaneamente. Integra a economia mundial, se apropriando cada vez mais o poder político internacional. Né? Uma economia cada vez mais integrada, porém, o poder político cada vez mais fortemente influenciado pelas grandes corporações. Né? Não dá para a gente ter, a gente com facilidade, né? Não dá para a gente identificar aqui, diante desses três elementos, se a empresa transnacional ela é boa, ou seja, se a presença dela no país é boa ou não. Né? É boa ou não. Evidentemente que os adeptos, né, os simpatizantes assim, desse modelo de desenvolvimento do capitalismo internacional, eles vão normalmente, né, enfatizar os aspectos positivos. Modernização, novos modelos de gestão, know-how mais avançado que elas levam para o mundo, integração da economia mundial. Isso é o que pensam os simpatizantes, aqueles que enxergam o capitalismo como um modelo bom para o desenvolvimento da sociedade. Aqueles que não enxergam ou que têm uma visão crítica em relação ao modelo de desenvolvimento capitalista vão enfatizar o lado negativo, né? Concentração da riqueza mundial, centralização do poder econômico num pequeno número de empresas e, consequentemente, uma pulverização, uma redução, né, da democracia, né, que seria exatamente o fator resultante aí desse aumento do poder político internacional nas mãos de um grupo cada vez menor de poderosas empresas e não das pessoas, né, ou dos governos nacionais. Né? Então eu aqui só termino esse tópico usando aqui esse autor aqui, um autor norte-americano também, que eu escrevo aqui então, portanto, talvez tenha sido a observação dessas consequências contraditórias que levou Dean a confessar. É certamente um grande paradoxo da história que elas, as multinacionais, as mais poderosas instituições da humanidade, ultrapassando não apenas os governos nacionais, mas as religiões e as culturas, não hajam em benefício da humanidade como um todo. Né? Bom, tem mais uma parte aqui que a gente vai dar continuidade, né? Mas a gente retoma esse texto aqui e esses elementos aqui, a gente retoma então no nosso encontro da sexta-feira. Eu queria então agora aqui abrir o espaço aqui para vocês poderem comentar, se vocês têm vontade de falar alguma coisa, de questionar alguma coisa, de fazer algum comentário, fiquem à vontade. Prof, eu tenho uma pergunta. Por favor. Naquela parte que o senhor fala a diferença das guerras da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Só para me dizer se eu entendi certo. As transnacionais, elas porque daí elas podem ser comandadas de qualquer lugar do mundo, vendem para qualquer lugar do mundo, também o processo de produção pode ser em qualquer lugar do mundo. É isso? Poxa vida, com quem eu estou falando? Quem está falando comigo? Desculpa, porque eu só consigo ver o número da matrícula, eu não consigo ver o nome de vocês. E como não tem aqui também o rosto de vocês, eu fico sem saber quem é pela matrícula.
a Alessia. Alessia? Uhum. Tá, ok. Obrigado, Alex. Alessia, é o seguinte, deixa eu te falar o seguinte, eu tive um pouquinho de dificuldade de entender assim, a sua pergunta, porque a fala, pelo menos para mim, a sua fala ela ficou um pouquinho quebrada. Você podia repetir, por gentileza? Sim, eu vou repetir. É que eu também me enrolei toda na hora de ler. Mas pelo que eu entendi, a diferença das empresas antes da Segunda Guerra Mundial para as empresas depois, que vai fazer a diferença entre as empresas internacionais e as transnacionais, seria porque ela tem um processo de produção que pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, que também pode ser comandada de qualquer lugar do mundo e também para um mercado global, enquanto que as empresas internacionais, antes da Segunda Guerra Mundial, elas tinham tipo uma base num país, que é o país de origem, e vendiam para um mercado global. Seria essa a diferença? Não exatamente isso. Na verdade, o que eu diferenciei ali quando falei do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, é que antes da Segunda Guerra Mundial, até existia algumas empresas que já operavam em escala internacional, mas era um fenômeno ainda relativamente isolado, era um fenômeno ainda esparso, era um fenômeno ainda que não caracterizava um novo padrão de desenvolvimento do capitalismo que tivesse essas corporações que operavam em escala internacional como o carro-chefe do processo de reprodução da economia mundial, né? Então, foi nesse sentido que eu falei para caracterizar, se alguém pergunta para nós, mas já existia empresas que operavam em escala internacional antes da Segunda Guerra Mundial? A resposta é sim. Mas se alguém pergunta para você, mas de quando nós devemos datar, né, esta economia liderada pelos investimentos transnacionais? Aí tem que ser o pós-Segunda Guerra Mundial. Porque a partir do momento em que este fenômeno se generaliza, vai alcançar empresas de vários países do mundo, vários setores de atividade econômica, e essas empresas também vão alcançar praticamente a operação em escala praticamente mundial, né? Portanto, todas as regiões do mundo, de certa forma, passam a ser objetos e cobiçados, né, mercados cobiçados por essas grandes corporações. Não sei se eu consegui explicar para você, Alessia. Sim, entendi. Obrigada, Prof. Que isso, disponha. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não? Nada? Ok, gente. Então eu agradeço aí mais uma vez a presença de vocês, particularmente aqui, Letícia, Sofia, que fazem companhia aqui para não ficar sozinho aqui na sala, né? Aqui na frente do computador. E a gente se encontra então na sexta-feira. Combinado? Um abraço para vocês. Não esqueçam, pessoal, os grupos, hein, gente? Tá bom? Combinado, prof. Certo, Um abraço para todos vocês, gente. Obrigado aí, Alice, também, pela presença. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado Boa a noite. vocês.